Fala, pessoal! Se a meta é o concurso da Guarda Municipal de Maceió, então este material aqui é o que faltava para dominar uma das leis mais importantes da prova. Vamos juntos desvendar a Lei 4.973 de 2000, ponto a ponto. A gente sabe que pegar um estatuto inteiro para ler pode assustar um pouco. Mas olha, a notícia boa é que a Banca Coppev tem os seus assuntos preferidos, sabe? E é exatamente neles que a gente vai mirar. Pensa nisso aqui como um atalho, um guia direto para os pontos que realmente podem fazer a diferença na aprovação. Bom, para organizar as ideias, a gente dividiu a lei nesses 5 grandes blocos. Cada um deles, pode apostar, está recheado de detalhes que a banca adora usar para fazer aquelas famosas pegadinhas. A gente vai passar por todos, de um jeito bem claro. Tudo começa por aqui. Entender a ordem certinha para se tornar um servidor não é só o primeiro passo na carreira, não. É o primeiro passo para garantir aqueles pontos que, acredite, muita gente boa acaba perdendo na prova por besteira. Agora, atenção máxima aqui. O mais importante nesse slide é a ordem. A Coppev adora, mas adora mesmo, misturar essas etapas nas questões. Então, tem que memorizar essa sequência. Primeiro a aprovação, depois de nomeação, aí vem a posse e, por último, o exercício. Não tem atalho, isso aqui tem que estar na ponta da língua. E dentro daquela sequência toda, a etapa que mais cai em prova é a posse. É aqui que o vínculo acontece de verdade. Pensa assim, a nomeação só te chama para o jogo. O exercício é quando a bola começa a rolar. Mas é a posse que te dá a camisa do time, que oficializa tudo. A investidura no cargo, essa palavra-chave, ocorre com a posse. Guarda bem isso. Beleza, agora vamos falar do dia a dia. Entender a jornada de trabalho e, principalmente, a diferença entre os tipos de pagamento é fundamental. Por quê? Porque a banca adora usar números e conceitos daqui para montar questões que derrubam quem está desatento. Olha, muita, mas muita atenção com esse número. Enquanto a gente está acostumado a ouvir sobre 40 horas semanais em vários lugares, o Estatuto de Maceió, lá no artigo 4º, define o limite de 30 horas. Isso aqui é uma pegadinha clássica da Coppev, feita sob medida para pegar quem estuda de forma geral. Para a prova da Guarda de Maceió, o número que importa é 30. Vencimento e remuneração podem parecer a mesma coisa, mas para sua prova, não são. O artigo 51 diz que o vencimento é o valor base, o salário puro do cargo, sabe? Já o artigo 52 explica que a remuneração é o vencimento, mais todas as outras vantagens. Remuneração é o valor bruto, o todo. Vencimento é só uma parte. E a banca adora trocar um pelo outro. Certo. Agora vamos traduzir um pouco dos servidores, o vocabulário do serviço público. A lei tem várias formas de um servidor se movimentar na carreira, e a prova vai querer saber se você entende a diferença exata entre cada uma delas. O artigo 13 mostra pra gente como um cargo público é preenchido, ou seja, as formas de provimento. A nomeação a gente já viu, o foco agora é nessas outras 4, porque elas têm nomes parecidos e conceitos muito específicos. É um prato cheio para a banca criar confusão na prova. Olha que legal como esse quadro deixa tudo mais claro. Reintegração? Pensa na volta de quem foi demitido injustamente. Reversão é o retorno do aposentado por invalidez que ficou curado. Aproveitamento é para aquele servidor que estava sobrando em disponibilidade porque o cargo dele foi extinto. E a readaptação acontece quando o servidor tem alguma limitação e precisa ser movido para uma função compatível. Entender o que dispara cada uma é o segredo. Chegamos na parte que todo mundo gosta, os direitos. E aqui vamos focar num ponto que a Coppev ama cobrar, que são as regras do estágio probatório. Tem detalhe importante aí. Vamos lá, um pequeno teste, como se fosse na hora da prova. Durante aquele período inicial de avaliação, a lei aperta um pouco as regras. Existe uma licença que um servidor em estágio probatório simplesmente não pode pedir. Qual seria? Exatamente. A licença para tratar de interesses particulares, a lógica é bem simples na verdade. O estágio probatório serve para a administração ver se o servidor leva jeito para a coisa. Não faria sentido deixar a pessoa se afastar para resolver assuntos pessoais nesse período, né? As outras licenças, claro, como saúde ou maternidade, continuam valendo. E já que a gente tocou no assunto, o artigo 118 dá os prazos, e a banca adora prazo. O servidor pode tirar até 3 anos, só que sem receber nada. E olha o detalhe, essa licença pode ser prorrogada só uma vez, por igual período. A banca pode perguntar o prazo total, então fiquem de olho. Para a gente fechar nosso papo, vamos falar das obrigações e do regime disciplinar.
É aqui que a Coppev gosta de criar historinhas, cenários hipotéticos, para testar se o candidato conhece as exceções e os procedimentos direitinho. Esse é um dos deveres mais importantes e que mais caem em prova. O servidor tem que obedecer ao superior? Sim, mas existe um limite muito claro, a lei. Se a ordem for manifestamente ilegal, o dever do servidor vira outro, é o dever de descumprir. Isso é uma proteção, tanto para o servidor quanto para o serviço público. Outro conceito que costuma dar um nó na cabeça do pessoal. Se um servidor está sendo investigado, ele pode ser afastado preventivamente. Mas é fundamental entender, isso não é castigo. É uma medida para garantir que a investigação aconteça de forma limpa, sem interferência. Tanto que a remuneração continua sendo paga, como a gente vai ver. E aqui estão os prazos, segundo o artigo 182. O afastamento pode ser de até 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60. Mas o ponto mais importante é que, no final desse prazo máximo, o servidor tem que voltar ao trabalho, mesmo que o processo disciplinar ainda não tenha acabado. Certo, bora para um bate-bola final, só para garantir que tudo ficou na memória. Jornada em Maceió, 30 horas. Onde o vínculo jurídico começa? Na posse. Vencimento é a base, remuneração é o total. Qual licença não pode no estágio probatório? Interesses particulares. E quando é obrigatório desobedecer uma ordem? Quando ela for manifestamente ilegal. Esses são os pontos de ouro da lei. E para fechar com chave de ouro, uma pergunta que mistura vários dos conceitos que a gente viu. O retorno da aposentadoria por invalidez, a gente sabe que é a reversão. Mas e se o cargo da pessoa já está ocupado? A lei tem uma saída para isso. Pensem nos conceitos de movimentação que a gente conversou. É exatamente assim que a Coppev pensa. Estudem a fundo e boa sorte na prova.